do Louvado Senhor. seja o nome do nosso Deus. Boa noite para você que está aí do outro lado. Nós estamos dando início a mais uma live. Já cumprimentamos você com a paz do Senhor Jesus Cristo, o amado de nossas almas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que manifestou como em carne e deixando toda a sua glória, pois fez homem e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu então o direito de chamar a Deus de Pai. Aleluia, quanta coisa boa Jesus fez por mim e por você, e é por isso que estamos aqui nessa noite e queremos levar ao seu coração a poderosa palavra de Deus. Nós não somos nada não, mas Ele é tudo, e eu creio, nós cremos que Ele está aqui conosco nesta noite e vai falar ao nosso coração através da sua palavra. Então eu peço para você que está aí do outro lado, já vai abrindo o teu coração, já vai abrindo o teu entendimento, peça para o Senhor falar com você nesta noite, disponha a ouvir o Espírito Santo de Deus nesta noite, como diz a palavra, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então você fica ligado aqui conosco, ouça, receba a palavra de Deus aí, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por você, amém? Vamos orar um pouquinho, já dando início nessa noite a este momento glorioso que é poder compartilhar a palavra de Deus. Pai querido, Pai santo, Senhor amado, nós queremos, Pai, te agradecer, te bendizer, Pai, te adorar, porque nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui na tua presença, na tua casa, Senhor, junto com esta vida, esta família, esta casa, este lar, Pai, que está conectado com a tua palavra, através do celular, através da sua televisão, não importa, Pai, importa que esta vida está se dedicando neste momento para ouvir a tua palavra, Senhor. Então recebe, Pai, o nosso culto racional nesta noite, Pai, recebe, Senhor, as nossas vidas como oferta agradável a ti, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, Pai, que o nosso coração esteja limpo nesta hora perante o Senhor, e que o Senhor já comece a adentrar este lar, Pai, se há alguém doente nesta casa, começa agora a receber a cura, em nome de Jesus. Repreendemos agora a enfermidade, repreendemos agora espírito de contenda, repreendemos agora obras ocultas, infrutuosas das trevas, repreendemos tudo que não provém de Deus, e agora abençoamos esta vida, já abençoamos este lar. Meu Deus, entra, Pai, com restauração, entra, Senhor, com teu poder agora, restaurando o casamento, restaurando o relacionamento, abrindo portas, Senhor, trazendo alegria para este coração, trazendo o ânimo, tirando a dúvida, tirando a tristeza, Pai, tirando, Senhor, a depressão, a síndrome do pânico, oh meu Deus, a ansiedade deste coração, Pai, que nesta noite esta vida que está conosco agora seja capaz de lançar aos teus pés toda a ansiedade que está sobre ela, descansando em ti, Pai, que ela possa se achegar ao Senhor, Pai amado, entregando a ti os seus fardos, entregando as suas dores, entregando todo o peso que está sobre as suas costas, e tomando sobre ela o teu fardo, e tomando sobre ela o teu jugo, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, e que ela aprenda do Senhor nesta noite, que é manso e humilde de coração, para que ela viva e viva em abundância conforme a tua promessa. Pai, em nome de Jesus, fica conosco aqui agora, flua, ó Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas e dentro deste lar que nos recebe nesta noite, nesta hora, ó Deus, neste dia, em nome do Senhor Jesus, recebe a nossa adoração, ó Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor com o pastor Sidney. Pastor, fica à vontade aí. Glória a Deus. Enquanto isso, a pastora Sirlene vai dar uma olhada ali no Facebook, ver se tem alguém já, para só estar dando um recadinho de boa noite, tá bom? Daqui a pouco nós vamos estar ministrando a palavra, e você
compartilhe, comece, você já deve ter feito isso, se você ainda não fez. O Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele colocou no seu coração pelo menos uma pessoa para você estar convidando a estar participando da live desta noite, do ensinamento da palavra. Semana passada nós fomos agraciados com o encerramento da nossa campanha na fé de Elias, e nós falamos a respeito do poder da oração, e aliado a isso, ao orar em línguas, para nós edificarmos a nós mesmos. E eu faço uma pergunta: será que você orou hoje? Você orou ao longo da semana? Você tirou um tempinho, você e Deus, e orou em línguas, deixou o Espírito Santo interceder por você com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra do Senhor? Todas as vezes que Deus nos ensina algo, o que mais agrada ao Senhor é nós colocarmos o quê? Em prática esses ensinamentos. Então, que você venha estar atento hoje o que Deus vai tratar o nosso coração. Nós vamos estar falando sobre a graça, que é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, mas também vamos estar falando sobre o pecado, porque nós não merecíamos ser alcançados pelo Senhor, e você vai ver ao longo da mensagem, os versículos que vão ser citados, que diz que Deus se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele se sacrificou para a remissão dos nossos pecados. Ele nos resgatou da morte, Ele nos resgatou das mãos do inimigo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é a graça. Ninguém merecia, não existe um na face da terra que merecia tal situação, mas Ele fez isso porque Ele nos amou. Então a pastora Sirlene, eu não sei se ela conseguiu aí falar com alguém. Você viu aí quem está conectado, pastora? Que nós já vamos entrar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Estou tentando aqui pelo Enquanto pelo isso, notebook, você vai tá um compartilhando pouquinho aí o vídeo, difícil. tá bom? Se for possível, a gente vai estar respondendo, amados. E se eu não conseguir aqui, nós, depois que acabar a live, aí a gente vai respondendo, mas eu estou conseguindo ler os comentários, né? O Fernando pediu para a gente estar, para o Senhor estar abençoando ele no serviço dele hoje. Fernando, que o Senhor te abençoe. Aleluia. Que o Senhor abençoe o seu colega aí que está junto com você hoje. Que o Senhor guarde, abençoe, livre do mal. Aleluia. E que o Senhor haja através de vocês, em nome de Jesus. Amém? Que o sangue de Jesus vos cubra em nome de Jesus, né? Glória Nós louvamos a Deus por todos os irmãos que já estão conectados, estão curtindo aqui, né? Que estão deixando aqui os seus likes, e eu tenho certeza que já está ansioso por ver a glória de Deus, né, manifestando pela palavra. Pastor, já pode começar aí. Glória a Deus. Né, aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos para a palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, tá abrindo a Bíblia. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, no seu local de trabalho, às vezes você tem a Bíblia no seu celular. Lá na carta de Paulo aos Efésios, para nós estarmos dando a introdução dessa palavra, desse ensino que vai estar vindo de encontro ao nosso coração com a nossa necessidade. Efésios capítulo 2, no verso 8, é um versículo que eu gosto muito de recitar ele no dia a dia para nunca me esquecer. O 2, o 8 e o 9, Vitor. Aí, garoto, vamos lá? Diz a palavra do Senhor, está aí na sua telinha, tá bom? Se você acha mais fácil, mais prático para você não precisar estar folheando, depois você assiste novamente a live, a gravação, e aí você vai aprendendo mais da palavra do Senhor. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, e nós vamos depois estar voltando do versículo 1 até o versículo 11, mas agora vamos nos atentar nesses dois versículos. O versículo 8 deixa bem claro que ele diz que nós somos, pela graça, nós somos salvos. Então você nunca mais deve esquecer do que é o significado da palavra graça. Graça, favor
imerecido, favor que eu não merecia. Lembra, quando eu era do mundo, eu falava assim, mas por que eu preciso virar crente? Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém. Mentia, porque não entendia quem era o pai da mentira. Tomava muitas vezes bebida alcoólica que me deixava embriagado, mas eu achava que aquilo ali não era motivo para Deus, para mim desagradar ao Senhor. Eu era um ignorante no que diz respeito à palavra de Deus, a entender qual era a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para a minha vida. Mas eu não fazia mal, eu entendia que aquilo já agradava ao Senhor. Mas um dia eu entendi que eu precisava me render ao senhorio de Jesus Cristo, aceitar a Ele como o único, suficiente e verdadeiro Salvador da minha vida, me batizar nas águas, porque isso é uma ordenança do Senhor. Mas aí um dia foi me ensinado que tudo aquilo aconteceu, eu fui alcançado por tudo isso, porque um dia eu abri o meu coração, mas eu não merecia tal condição. E é por quê? Porque um dia a palavra foi pregada ao meu coração e eu tive fé para acreditar na palavra de Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele continua falando, então olha aí, está escrito, isto não vem de nós, não vem de você, não vem do seu interior, é um dom de Deus, é um presente do Senhor para as nossas vidas. E por quê? Olha só no versículo 9, ele conclui, ele fala assim, não vem do que nós fazemos. Lembra que eu falei, eu não roubava, não matava, eu não usurpava. Não, mas não é nesse caso, não é essas obras que salvam. Não há salvação em nenhum outro que não seja em Jesus Cristo. Atos 4,12, né, pastor? E aí diz aqui, para que ninguém venha se gloriar, porque a glória é do Senhor. A glória é de Deus. Ele se despiu da sua santidade, se fez homem, Jesus Cristo homem, para o quê? Para se entregar na cruz do Calvário como sacrifício vivo em favor da remissão dos nossos pecados. Fala, pastor. Glória a Deus. Não, é maravilhoso ver a obra que o Senhor fez na nossa vida, amados, na minha vida, na sua vida. Você que já entregou a sua vida para o Senhor Jesus. O que éramos nós antes de chegar aos pés do Senhor Jesus? Eu era tão miserável, amados, mas eu era tão miserável que nos meus 16 anos, que foi o momento em que me encontrei com meu amado Jesus, eu já achava que a minha vida já não servia para mais nada, eu achava que a minha vida já não tinha mais sentido, de tão miserável que eu era. Eu achava que eu não ia para lugar nenhum, eu achava que era o fim. E eu falo com tristeza, mas era a situação que eu vivia. Eu já pensava até mesmo que eu merecia tirar a minha vida, não fazia sentido viver. Essa era a condição que eu vivia, né? Eu não via saída, eu não via estímulo em nada a respeito da minha vida, e eu tinha apenas 16 anos, eu não conseguia ver saída alguma, né? Por conta de problemas, às vezes familiares, ou coisas da adolescência, coisas que a gente foge e não quer resolver, ou acha que não vai conseguir resolver. Muitas vezes a gente nos depara com situações assim, mas eu não vi em mim valor algum, e a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e era essa condição que eu me via, até o dia que eu entendi que mesmo eu tendo todos os pecados do mundo, mesmo, porque, amados, entenda uma coisa, pecado não tem tamanho. Por isso que muita gente não entende por que um homicida é perdoado, por que um pedófilo é perdoado, por que um abusador é perdoado, né? Porque se ele se arrepender verdadeiramente, o pecado dele é do mesmo tamanho de quem mente. Talvez você não aceite isso, você ache que não, mas é o que a Bíblia diz. Tudo que é pecado nos separa da glória de Deus, nos separa da santidade de Deus. E naquele tempo, quando eu me vi pecadora, quando eu entendi, ou eu corria para Cristo, ou eu não tinha mais jeito, eu corri para o Senhor Jesus. E Ele me abraçou de uma tal forma, então eu entendi o amor dele pela minha alma, que até hoje eu estou grudada nele, amados.
E não tem nada maior na minha vida do que o amor de Deus por mim. Eu não troco esse amor por nada. Amém? Eu não merecia, mas Ele me amou primeiro. Você não merecia, mas Ele te amou primeiro. Quem é o homem para dizer eu mereço a graça de Deus? Não, a graça é exatamente isso. A graça é favor imerecido. E não por mais, a gente pode ser alguém que tenha salvo a vida de outra pessoa, impediu de cair num buraco, num abismo, ou qualquer outro ato, ainda assim não se pode comparar com o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Nós não merecíamos tamanho amor, porque Jesus não era apenas um homem, Ele veio na carne, Ele viveu como homem, mas Ele não era um homem comum, Ele era simplesmente e é o Filho de Deus. Aleluia. Dispôs de toda a sua glória e se igualou a nós naquele momento para mostrar que Ele nos ama. Ele veio para morrer no nosso lugar e Ele fez isso com muito amor, apesar de toda a dor que sofreu. Olha Amém, o que diz, pastora, Romanos 5:8, o Vitor vai colocar na tela, só para testificar no seu coração isso que já foi falado, estava anotado aqui na mensagem aqui. Olha só, mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha só, meu amado, Deus prova o seu amor para com você, para com nós, para com a humanidade, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, interessante que esse versículo eu tive uma experiência muito forte. Eu tive uma experiência muito forte com esse versículo. Um dia, eu conversando com o meu cunhado e ele começou a falar, né? Meu cunhado William, não sei se eles estão assistindo, mas se tiver, deixamos já o nosso abraço. Estava conversando e ele começou a contar a experiência de uma missionária em outra nação, o que ela passou por causa do evangelho, por causa da palavra, e a forma com que mataram ela. Ela foi morta por perseguidores de uma forma bastante cruel. Não quero nem entrar aqui em detalhes. E eu lembro que eu fiquei assim chocada de ouvir aquilo, e veio um questionamento no meu coração: Senhor, mas então se é para morrer dessa maneira, cadê o seu amor? Onde estava o seu amor pela vida dessa mulher? Porque o Senhor permitiu. E eu lembro que eu ainda era bastante imatura, e eu fui dormir chocada com o que eu havia ouvido, né? E eu fui questionando, eu dormi questionando a Deus: oh Deus, onde estava o seu amor? Onde o Senhor estava? Porque o Senhor permitiu, ela estava fazendo a tua obra. E eu lembro que eu fui, e eu dormi. E no meio da noite eu tive um sonho, e no sonho alguém me falava Romanos 5:8, somente isso. Alguém vinha e falava para mim, eu só ouvia a voz dizendo Romanos 5:8. Pela manhã, quando eu acordei, e a primeira coisa que me veio na mente na hora que eu abri o olho foi que durante a noite, em sonho, alguém havia me dito Romanos 5:8. E eu corri para minha Bíblia, eu não sabia o que estava escrito em Romanos 5:8. E quando para minha surpresa, que eu abri a palavra, era exatamente esse versículo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Espírito Santo disse no meu coração: você nunca mais duvide do meu amor por você, porque ela morreu pelo meu nome, ela tem a coroa dela reservada, ela morreu por mim, mas meu filho, morreu por você, quando você ainda era pecadora. Ela morreu pelo santo, o Espírito, Jesus Cristo morreu por você, quando você ainda era pecador. Olha que forte, amados. Eu não merecia, você não merecia, ninguém na face da terra merecia, mas Ele fez isso pela graça. Amém? Amém, amados? Então isso nos incentiva a entender o tamanho da prova de amor que Deus fez para com a humanidade. Só que isso nós temos que aceitar. E aceitando, isso não é uma liberdade, uma liberalidade que Deus nos dá para nós pecarmos. Porque ali era impossível nós passarmos de pecadores.
a uma vida de santo, uma vida de santidade, se não passasse primeiro pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí Ele nos dá a condição de nós procurarmos viver, e essa é a vontade de Deus, viver em uma vida de santidade. E aí, no caso específico, nós temos o inimigo da nossa alma, que fica de espreita. Nós sempre falamos isso, mas vocês falam muito do diabo. Não, Jesus falou muito também do inimigo das nossas almas. E nós não estamos aqui enchendo a bola dele, não, pelo contrário. Ele é um derrotado, ele é um caído, ele é destruído, ele é um condenado, só que ele não quer ir sozinho. Ele quer arrastar o maior número de pessoas com ele. Para o quê? Para a condenação eterna. E essa não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que todos venham se salvar. Então, mediante isso, você entendeu que você foi salvo pela graça. E isso é o quê? Na fé que você colocou em Cristo Jesus, aceitando Ele como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. Pastor, eu nunca fiz isso. Faça hoje. Você tem que fazer isso, abrir o seu coração. Mas pastor, eu tenho que confessar Jesus diante dos homens. Sim, depois você procura uma igreja que prega a verdade, que prega a palavra do Senhor, genuína. E aí você chega ali e você fala assim, ó, pastor, eu quero confessar a Jesus diante de toda a igreja. Irmãos, o dia que eu aceitei Jesus foi uma coisa maravilhosa. Eu movi os céus ao meu favor. Ah, pastor, que hipocrisia é essa? Ué, nós não falamos isso? A oração tem o poder de mover os céus. Como que é o livro que você citou semana passada, pastora? Que você citou lá de... de Watchman Nee, Isso. a oração, quando a terra governa o céu. Glória a Deus. Você às vezes imagina que você tem você vai numa igreja e você só vai lá e... eu tenho que ir hoje para ouvir o que o pastor vai falar. Eu tenho que ir hoje para fazer isso. Não, irmãos. Você tem condição de atrair a presença do Senhor para a sua vida. E Deus, Ele vai pregar. Lógico que Ele vai pregar o que você precisa ouvir se você estiver vivendo uma vida errada diante do Senhor. Ele quer te corrigir para que você venha viver uma vida de santidade. E no dia que a trombeta soar, você ser arrebatado juntamente com toda a igreja. Mas até isso, você tem o poder de mover os céus ao seu favor. E naquele dia, logo no começo da minha conversão, segundo para o terceiro mês, eu saí determinado. Eu falei, hoje eu vou aceitar Jesus na igreja. E eu nunca tinha visto aquilo na igreja. E o culto inteiro, irmãos, parecia que... eu falava assim, agora o pastor vai fazer o apelo, agora o pastor vai fazer o apelo. E eu estava na última cadeira, no jeitinho para mim sair e ir até a frente do altar. Mas eu estava numa expectativa tão grande que eu falava assim, mas meu Deus, o pastor enrola e não faz esse apelo. Parecia que ele ia fazer o apelo, não fazia. Mas quando foi no final da mensagem, ele falou, mas não deu tempo nem de ele completar a frase. Eu já estava indo lá na frente. Por quê? Porque eu saí convicto. Eu falei assim, hoje eu vou aceitar a Jesus como o meu único, suficiente e verdadeiro Salvador. E isso aconteceu. E todo ser humano tem que fazer isso para ser salvo. A Bíblia fala que nós temos que confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então a graça, ela é o favor imerecido que nos alcançou mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem de nós, é dom de Deus. Aqui Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Só que o inimigo continua nos acusando. Abre aí, Vitor, Romanos 8, 32. Porque ele é astuto. Mas é só o diabo? Não, pessoas infelizmente usadas pelo maligno, eles são usados muitas vezes para nos acusar. Olha só, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia. Aleluia, é Deus que os justifica. E Deus já te justificou na cruz do Calvário. Então você não tem que aceitar a acusação. Pastor, mas o pecado que eu cometi é muito sério. Sim, é sério, porque não existe pecadinho e pecadão. Dobre os seus joelhos aos pés do Senhor, peça perdão e ele te perdoa. Vitor, vai no 1 João 2,1, depois nós voltamos nesse Romanos 8. Olha só o que diz a palavra de Deus, meus amados, para a sua vida. Ele é o teu advogado. E o apóstolo João, ele deixa bem claro, ele fala assim, ó, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, lembre-se, você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o teu advogado. Ele está julgando as tuas causas.
E mesmo que se você vacilar, porque o pecado é um vacilo, é um acidente de percurso, né, pastora? Mesmo se você vacilar, você tem um advogado para com o Pai. Volta, filho, Romanos 8:33. Então você não tem que aceitar mais acusação do maligno contra a sua vida. Pastor, eu aceitei a Jesus, eu estou buscando viver uma vida de retidão, então agora eu não vou pecar mais. Isso. E se você pecar, lembre-se que João escreveu lá em 1 João 2:1, que ele é o nosso advogado, Jesus Cristo. Então quem intentará a acusação contra o escolhido? Versículo 34, Vitor. Vamos lá, olha só. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, aleluia, e também intercede por cada um de nós. Então, meus amados, a graça te alcançou. Fugimos do pecado? Não, fugimos até da aparência do pecado. Mas se nós vacilarmos, nós temos que chegar diante de Deus com o coração contrito e quebrantado, como o salmista Davi fala no Salmo 51. Mas lembrando que Ele perdoou os nossos pecados, e se nós transgredirmos, chegamos diante de Deus, pedimos perdão, e Ele sempre vai nos perdoar. Pastor, então eu estou tranquilo? Não, você tem que viver uma vida de vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o pecado é da nossa carne, e a carne ela sempre tenta. Gente, eu não vou nem abrir o versículo, senão nós vamos estender esse estudo aqui, pastora. Mas Paulo, Romanos 7, ele fala assim, ó, o bem que eu quero fazer, aleluia, esse eu não faço. O bem que eu quero fazer, que o Espírito Santo me constrange a fazer, muitas vezes eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, que a minha carne fica querendo que faz, eu vou lá e de repente eu faço. Olha só, o apóstolo Paulo escreveu isso. Então, irmãos, nós somos seres humanos, filhos de Deus, mas não deixamos ainda este mundo presente. E assim como Jesus, eu sempre cito isso, foi tentado no deserto, o tentador sempre está ao nosso derredor, bramando, tentando, lançando as setas, lançando muitas vezes os manjares, né, mostrando as coisas que agradam a nossa carne, para ver se nós viemos cair contra o Senhor. Fala, pastora. Interessante, amados, que esse assunto, falar de pecado, de graça, muitas vezes não interessa as pessoas não gostam muito. Só que nós devemos entender que o maior benefício da cruz, a qual o Senhor Jesus se entregou ali por nós, o maior benefício de todos é a salvação. Glória a Deus. Esse é o maior objetivo de Jesus ter vindo no mundo, amados. Tem muita gente que a gente, de vez em quando, a gente repete isso aqui, a gente repete bastante. Mas por quê? Nós temos que entender qual é o projeto de Deus para o homem. O maior projeto de Deus para o homem é restaurar a comunhão, Deus e o homem. Aquilo que havia sido destruído lá no Éden, quando Eva foi seduzida pela serpente e desobedeceu a Deus, tocando na árvore que não era para tocar, comendo do fruto que não era para comer. Ali, quando houve aquele ato, o pecado entrou no mundo. Ali foi manchado a vida do homem. Ali o homem foi condenado ao inferno com aquele ato de Eva e posteriormente Adão. Então você conhece Gênesis e você sabe muito bem disso. E ali o Senhor deixou uma promessa, que um dia Ele enviaria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E isso aconteceu quando Jesus veio ao mundo. A semente da mulher. Vê que Ele não fala a semente do homem, Ele fala a semente da mulher. Porque a outra parte veio do Espírito Santo dentro da mulher. E Jesus foi gerado no ventre de uma mulher que era virgem, para provar que ela estava ali, ela não estava em pecado naquele ato. Foi o Senhor quem colocou Jesus dentro do ventre de Maria, e ela gerou o Filho de Deus. E quando Jesus então teve a sua vida, Ele veio para que se cumprisse aquela palavra lá em Gênesis. E para quê? Para que nós pudéssemos ter aquilo que foi roubado naquele ato. Então, quando Jesus se entregou na cruz do Calvário,
foi restituído a nossa comunhão, a nossa ligação com Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo. E para quê? Para que a gente andasse rico, poderoso na terra, esnobando as pessoas. Olha, eu sou filho de Deus, hein? O meu Deus é o Todo-Poderoso, não mexe comigo não. Não, não foi para isso. Foi para que um dia, quando se cumprir o nosso tempo na terra, que todos nós sabemos que essa hora vai chegar para todo mundo, cada um tem uma senha e vai chegar a hora que a gente vai mesmo, de um jeito ou de outro. O Senhor vai chamar, se não for Jesus voltando, cada um vai passar por isso. Então, quando chegar a nossa hora, nós vamos poder voltar para a nossa terra, que é na glória com o Pai. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. O maior benefício é para que nós possamos voltar para o céu. Sem essa condição, homem nenhum verá a Deus. Não adianta, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando nós falamos de pecado, quando nós falamos da graça, nós estamos trazendo para você o maior projeto de Deus, que ninguém deveria se esquecer. Então, por isso, olha aí, amor, vê lá onde está escrito, Romanos 8. É quando Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, então por causa de Jesus Cristo, nada, não tem inferno, não tem demônio, podem matar a nossa carne, mas a nossa alma pertence ao Senhor Jesus. A nossa alma está escondida em Deus, a nossa vida está escondida no Senhor. Portanto, é necessário, por isso é que nós aguentamos, é por isso que nós somos fortalecidos pelo Senhor, para passar pelas tempestades, para passar pelos redemoinhos da vida, para passar pelos vales, pelos desertos da vida, seja covas de leões, seja fornalha, seja lá o que for, amados. Em Cristo Jesus nós temos garantido a nossa salvação. E aí ele diz mais, quando ele disse lá, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e então todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E então a segunda parte, depois da primeira, que deve ser no meu coração e no céu, a mais preciosa, a qual devemos guardar as 7 chaves, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso devemos nos manter longe do pecado. Então aí depois as outras coisas, somos filhos de Deus. Quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E como filhos nós temos direitos de filho, porque Ele é pai e nós somos pais humanos. Sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial nos dará também todas as coisas. Tudo que pedirmos no nome de Jesus, crendo, Ele vai nos conceder. Amém? Ficamos livres das enfermidades quando oramos em nome de Jesus. Ficamos livres das perturbações quando expulsamos em nome de Jesus. Somos perdoados quando pedimos perdão em nome de Jesus. Nós temos as portas abertas quando buscamos no nome do Senhor Jesus. Nós temos coisas terrenas nos alcançando quando nós buscamos no nome de Jesus. É lá em Efésios que está escrito que em Cristo Jesus nós temos reservados todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Glória já estão escondidos em Cristo. Aleluia. Aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, já está reservado para você. Aleluia. Não negocie a sua salvação por causa de coisas terrenas. Não negocie. Não lance fora a tua salvação por causa de bens. Olha só, pensa aí rapidamente comigo. Um carro que você um dia sonhou em ter. Não digo hoje, eu digo 10 anos atrás. Qual era o carro que você sonhava ter? Fala um carro, fala aí, pastor Sidney. Um carro aí 10 anos atrás você sonhava ter. Uma caminhonete. Uma caminhonete. Estou sonhando até hoje. É um sonho.
vai realizar? Não sei, pode ser que dê tempo, pode ser que não dê tempo, não importa, o que temos lá na glória em Cristo é muito maior. Mas vamos, 10 anos atrás, se o pastor Sidney tivesse conseguido ali uma caminhonete que ele sonhava, o que ia acontecer? Eu sonho ainda. 10 anos atrás, não tira meu raciocínio não. 10 anos atrás, se ele tivesse comprado, aquela caminhonete já estaria de que estado hoje? Já estaria precisando de alguns reparos, talvez estaria precisando ser trocadas, né? Teria que já comprar uma mais nova, porque aquela já estaria velha. A nossa casa foi construída 10 anos atrás, já passou por uma pequena reforma. Fala aí, pensa aí o que você gostaria de ter, que você sonhou tanto, já está perecendo, amados. O que nós adquirimos hoje, o que de repente vamos adquirir hoje, daqui 10, 20 anos, já não vai estar com a mesma beleza, já vai perecer. Tudo que tem nessa vida, amados, é perecível, mas aquilo que nós ganhamos em Cristo Jesus é para toda a eternidade. E você tem que estar dando glória a Deus e aleluia aí, porque a coroa da vida que o Senhor Jesus tem para você, amados, ela não se corrompe. A palavra de Deus diz que a traça não rói, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Ela é totalmente eterna e não tem dinheiro nesse mundo que seja capaz de pagar. Se o rapaz lá da Tesla chegar e falar, eu quero dar a minha fortuna para comprar a salvação, não é assim que ele vai ter a salvação. O dinheiro dele não serve para nada. Agora, se ele entregar a vida dele para Jesus, derramar o coração dele perante o Senhor, ele não vai precisar dispor do dinheiro dele para comprar a salvação. Aleluia. Amém? Então, amados, por que nós estamos falando isso hoje? Porque tem pessoas que acham que pode pecar deliberadamente, não pode. Mas tem outras que estão aceitando a acusação de Satanás e achando que não tem mais perdão daquilo que cometeu. A pastora Sirlene já aconselhou várias pessoas e tem pessoas que infelizmente são ensinadas fora da palavra e acreditam que não tem mais direito à salvação. E com 2, 3 conversas que a pastora Sirlene teve com essa pessoa, acho que na primeira, ela já mostrou, não, em Cristo Jesus não existe, é o único pecado que não existe perdão, é a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. E se você perguntar para muitos teólogos, eu já vi várias explicações do que é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, irmãos, não aceite acusação se caso você de repente pisou na bola durante esse dia, durante essa semana, durante esse mês. Não, tem solução para o seu problema. E a solução é o que? Você se arrepender. Não é ter remorso, não, é se arrepender, chegar diante de Deus, não é chegar diante de um confessionário, diante dos homens, não. Ah, pastor, mas eu não posso conversar com um pastor? Uma pastora? Pode, eles podem te aconselhar, mas o seu pecado tem que ser confessado diante de Deus, e é Ele que perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia fala, Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 17, Jesus ele fala que ele não veio anular nenhuma lei. Ele veio cumprir. Olha só o que diz Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, eu não vim anular, mas eu vim cumpri-la. E certa vez, lá no Evangelho de João, capítulo 8, Vitor, certa vez uma mulher ela foi pegada no ato do pecado. Ela foi pecada ali no momento que ela estava pecando. E como nós sabemos que pecado não tem tamanho, pecadinho, pecadão, tudo é pecado diante do Senhor, essa mulher ela foi pecado no ato do adultério. Só que lá em Hebreus 13:4, não precisa colocar, Vitor, a Bíblia fala que o pecado do adultério é Deus que vai julgar. Então nós acreditamos, mediante esse versículo, que o pecado do adultério é muito sério diante aos olhos de Deus. Mas olha o que aconteceu com essa mulher. E não é legalidade para ninguém sair adulterando, irmãos. É para mostrar o que é a graça, o que é que Jesus fez por cada um de nós. Essa mulher ali, Jesus ainda não havia se sacrificado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Mas Ele era Deus, Ele já era Deus antes, no princípio de tudo. A Bíblia fala que sem Ele nada teria acontecido.
No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Sem ele nada teria acontecido. Por isso que ele é a palavra o Verbo. Então diz ali, pondo-a no meio. Então aqueles homens que queriam pegar Jesus de alguma forma, trouxe aquela mulher e colocou ela no meio e disseram-lhe, mestre, esse mestre é Jesus. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Vitor, segura ali. Tu, pois, o que dizes? Lembra que eu falei, Mateus 5,17, Jesus disse que não veio anular a lei, ele veio para cumprir. Ali aqueles homens tentando pegar Jesus de alguma forma, eles usaram a lei, assim como o diabo usa a palavra para tentar nos enganar. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor diz? Versículo 6. Olha só, isto diziam eles tentando para que tivesse o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E não me pergunte o que Jesus estava escrevendo ali. Muitos falam muitas coisas, mas não me pergunte, que eu não sei. E aí diz ali, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Pode ser que ele estaria escrevendo o pecado de cada um, né, pastora? Ele conhecia todos que estavam ali. Ele conhecia muito antes daqueles homens imaginar que iam fazer esse teste com Jesus. Aí ele diz ali, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. 8, Vitor. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra novamente. 9. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, aleluia, saíram um a um. Olha que pregação maravilhosa, amados. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos ali confessaram que eram pecadores, aleluia. Lembra que eu falava, para que eu preciso de Jesus? Eu não roubo, eu não mato. Eu não admitia que eu era um pecador. Ali todos saíram um a um, a começar pelos mais velhos, os anciões, até os mais jovens. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha só o versículo 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo que mais ninguém estava, além daquela mulher, estava com eles, ele indaga essa mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, a graça te alcançou, porque eu também não te condeno. Só que aí depois do ponto e vírgula, ele dá uma instrução para aquela mulher, vai-te e não peques mais. Lembra que eu falei de Hebreus 13:4? O próprio, põe aí, Vitor, na tela, só para testificar no coração das pessoas que estão assistindo, ou vão vir assistir um dia, que o Espírito Santo vai direcionar essas pessoas. Olha só o que diz Hebreus 13:4. Venerado seja entre todo o matrimônio, todos o matrimônio, e o leito sem mácula, sem sujeira, seja puro. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, é Deus que os vai julgar. E ali levaram aquela mulher para Jesus fazer um julgamento. E Jesus falou assim, filha, eu não te condeno, eu não te julgo. Só que agora vive em novidade de vida. Vá e não peques mais. Interessante, né, amados? Olha só, Jesus disse para ela, vai, eu te perdoo, você está perdoada, né? Todos aqueles que estavam aqui estavam na mesma condição, se não era adultério era outra coisa, eles entenderam o recado, foram embora. Eu também não vou te condenar, mulher, pode ir embora. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, deixa eu te dizer algo, vai e não peques mais. Outra ocasião que nós estávamos nos lembrando aqui, quando Jesus curou o homem lá no tanque de Betesda, quando ele disse, pega a tua cama e anda, né? Toma a tua cama e vai embora, você está curado. Depois, mais tarde, ele encontra esse homem lá no templo, né? E as pessoas ali admiradas, o que havia acontecido, aquele não era aquele homem que ficava 38 anos na beira do tanque, né? E Jesus encontrou aquele homem veio até Jesus, né? Olha, mestre, lembra, você me curou. E Jesus disse, olha, vai e não peques mais, para que não te sucedas coisa pior do que estas. Interessante, amados, que um pecado
a gente costuma dizer, né? Pecado, nenhum pecado é ruim, né? Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas o pecado, ele atrai a carne. E é por isso que o inimigo usa na tentação para fazer a pessoa ceder, a pessoa cair. E depois ele era o tentador. E depois que a pessoa cai na tentação, ele é o acusador. E ali ele tenta fazer essa pessoa se sentir a mais desmerecida da face da terra, como se não houvesse perdão para ela. Por quê? Porque ele quer arrastar essa vida para o inferno. Aqui, quando Jesus disse para o homem: não peques mais, para que não te suceda coisa pior, é porque quando nós pecamos, nós abrimos em nós uma brecha, uma legalidade, né? Jesus, lá em Mateus 12:43, ele fala a respeito da volta do espírito imundo. O espírito, ele é expulso da pessoa, ele sai, ele é mandado embora e a pessoa fica liberta. Passado um tempo, se essa pessoa volta a pecar, ela não dá ouvidos à palavra, ela não deixa Jesus, o Espírito Santo, habitar nela, ela se torna uma pessoa vazia. Então a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que o Espírito vai embora, quando saiu da pessoa, ele anda por lugares áridos, e depois de um tempo ele volta com mais 7, e ele quer ver se a pessoa, como está a casa, a antiga casa dele. E aí, quando ele vê que a casa está vazia, ele traz 7 espíritos junto com ele, ou seja, o estado daquela pessoa passa a ser 7 vezes pior do que antes. Então, por isso que Jesus alertou ao homem que foi curado no tanque, a esta mulher e outras situações. Se você for ler o Evangelho, por isso que é bom a gente ler o Evangelho constantemente, para que a gente vá aprendendo como é que a gente vai viver, o que é que o Senhor quer, como é que eu me conduzo na vida, amados. Porque uma pessoa que ela está ali escravizada pelo inimigo, amados, dentro no pecado, porque se a pessoa está em pecado, ele escraviza, e sendo escravizada esta vida, ela passa a viver como se fosse dentro de um buraco, uma vida amargurada, uma alma angustiada, triste, a pessoa cai como se fosse num buraco sem fundo, e ela não consegue ver saída para a vida dela. Por quê? Por causa do pecado. Mas quando ela olha para Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, eu entendo, eu estou no pecado, eu te peço perdão. A graça dele nos alcança, aí ele nos tira daquele buraco lá, e ele leva para a sua presença, e nós somos libertos. E por isso é que nós passamos a viver uma vida, e uma vida em abundância na presença do Pai. Ele nos toma pela mão direita, como está escrito em Isaías 41:10, eis que não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. E amados, é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós andemos em novidade de vida, para que possamos estar debaixo da sua graça, para que possamos estar debaixo do seu cuidado. E todas as vezes que clamamos por Ele, Ele vem, Ele ouve, Ele atende. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o que você esteja vivendo, para Ele nada é impossível. Sabe, muitas pessoas, elas vivem num estado depressivo, não são todas, me entenda, pelo amor de Deus, tá? Mas existem pessoas que, por causa de coisas do passado, coisas mal resolvidas lá atrás, já ouvimos uma frase, gosto muito dessa definição, que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Nem uma coisa e nem outra está na nossa alçada de resolver. Quem é que pode voltar lá atrás no passado e fazer tudo de novo? Não tem como. Quem é que pode se adiantar e, com a sua preocupação, resolver problema de um dia que ainda nem veio na nossa vida? Isso só cabe ao Senhor. Agora, quanto ao passado, nós temos que resolver de que maneira? Liberando perdão para quem nos feriu, liberando perdão para quem nos maltratou, para quem nos magoou, deixando aquilo para trás, virando a página da nossa vida e não carregar aquilo atrelado a nós, aquele peso, aquele fardo, aquela angústia, aquele rancor, aquela mágoa. O que é mágoa, pastor Sidney? Mágoa, água, não sei se é isso, mas nos lembra isso. Água, o que é uma água? Uma
parada. A mágoa é como uma água parada. O que tem dentro de uma água parada, amados? Tem podridão, a água começa a ficar fedida, começa a ser lugar de depósito de ovos, de insetos, e aquilo começa a criar coisas nojentas, o lodo, o limo, aquilo não faz bem, né? Então, quem vive com o passado, ela vive se amargurando. Amados, nós temos que deixar o passado para trás. Por isso Jesus diz, olha só, vocês são uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que a partir de agora tudo se faz novo na nossa vida. Então deixa o passado, ore a Deus, libera perdão para quem te feriu, para quem ficou devendo para você, para quem te traiu, para quem te enganou, para quem te machucou, para quem tentou te matar, para quem roubou de você oportunidades, aquela vaga de emprego que era sua, alguém foi lá e passou-lhe a perna, e você ficou aí faz 10 anos e você se lembra como se fosse ontem, coisas que você viveu na sua infância e que te magoou, te machucou, pessoas que disseram coisas e você fica remoendo dia após dia, dia após dia, dia após dia, e aí, amados, você vem carregando esse peso durante todos esses anos. E o que pode estar acontecendo? Tem pessoas que entram em depressão por causa disso. O Senhor Jesus veio para nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Para que eu vou carregar coisa do passado, se o meu futuro depende da graça de Deus, se o meu futuro já está garantido em Cristo? O que passou, passou. O que interessa é o que Ele tem para mim a partir de hoje. E a ansiedade, vamos falar da ansiedade? Estou até fugindo um pouco aqui do tópico, mas vamos lá. Esses dias são dias de ansiedade. A pessoa está preocupada. E se dia 10 o governo não liberar a abertura do comércio? E se no dia 11? E se acontecer isso? E se eu ficar doente? E se... Irmãos, hoje você está vivo. Meu querido, minha querida, você tem vida hoje. Mas se está enfermo, clama o nome de Jesus que Ele te cura. Clama o nome de Jesus, mas não se preocupe com amanhã. O amanhã ainda não veio na nossa vida. Nós temos o hoje, que é presente de Deus. Amanhã o Senhor já está preparando para mim e para você. Gosto muito e vou lembrar você, Jeremias 29:11. Eu sei o pensamento que penso a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Ele está cuidando de tudo. O salmista lá em Salmo 23 disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai prover, Ele está cuidando, Ele vai te abençoar, Ele cuida porque Ele é Deus, e tudo por causa da graça de Deus. Amém, pastor Sidney? Glória a Deus. Irmãos, estamos estourando o tempo aqui, mas não dá vontade de parar. Tem tanta coisa ainda para falar, mas vai abrindo leques, né? Igual o link que você vai abrindo. Olha só, 1 Pedro 1,14, tem mais um pouco aí de versículos, vamos ver o que Deus nos direciona para ver se nós paramos, de repente nós continuamos semana que vem, né? 1 Pedro capítulo 1, no verso 14. Lembrando, irmãos, que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, ó. Como filhos obedientes. Então, o que agrada ao Senhor é nós passarmos a ser filhos. Somente filhos? Não, filhos obedientes. Não vos conformando com os desejos da carne. Concupiscência que está escrito aí, ó, é com os desejos da carne, que antes havia na vossa ignorância. Lembra? Eu era um ignorante, eu não estou falando de ninguém. Estou falando que eu era um ignorante. Mas agora, olha só, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Versículo 16, Vitor. Porquanto está escrito lá em Levíticos: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Hebreus 12:14 fala assim, ó: segui a paz com todos, modos de viver, viver em paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, se não vivermos em paz com todos, e se não vivermos em santidade,
nós não vamos conseguir ver a Deus naquele grandioso dia que está por chegar. Amados irmãos, a Bíblia fala assim, não precisa colocar não, Vitor. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito, a graça de Deus, o dom que é presente de Deus, a graça de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém, amados? Então, nós vimos nessa noite que a graça é o favor imerecido. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Vimos que Deus, através de Jesus, ele não veio anular a lei, ele veio para cumpri-la nele, porque por nós mesmos era impossível o homem viver em conformidade com essa lei, mas ele sempre nos dá a condição de nós vivermos uma vida de santidade. Uma outra coisa aqui, só para vocês entenderem, amados, a respeito do pecado, tem muita gente que não consegue se perdoar e carregam a culpa. Carregam em si a culpa. O inimigo fica mentindo para ela, dizendo que ela não tem mais perdão. E essas vidas também andam amarguradas, entristecidas, se achando desmerecidas, até mesmo pensando em fazer besteira. Por quê? Porque acha que não tem perdão para o seu pecado e carregam a culpa. Não deixa o inimigo te culpar mais. Se sinta, se você se arrependeu do que você fez, se você já pediu perdão para o Senhor, se você já liberou perdão para aqueles que te ofenderam, devem para você, então não se sinta mais culpado. Perdoe-se, perdoe-se, porque o Senhor já nos perdoou. Lá em Miqueias diz que o Senhor perdoa os nossos pecados, e Ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. O Senhor não se lembra mais. Quem fica nos lembrando de pecados antigos, amados, é o inimigo. Então não deixa ele mais te acusar. Se você se arrependeu, se você pediu perdão, se você anda em novidade de vida, não permita que o inimigo mais te acuse e se perdoe. Você está debaixo da graça do Senhor. E tudo isso, amados, por que o Senhor está trazendo uma palavra como essa para mim e para você? Porque Ele quer nos santificar, Ele quer nos abençoar, Ele quer que estejamos preparados como noiva preparada, ataviada para o dia do encontro com Cristo. Esse dia vai chegar mais cedo ou mais tarde, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, e importa que nós estejamos esclarecidos na palavra de Deus, tendo como bem maior a nossa salvação e andando na graça de Deus, andando de acordo com as promessas do Senhor, possamos estar colocando acima de tudo na nossa vida a salvação em Cristo Jesus, que é individual para cada pessoa, para mim, para você. Então esteja pronto, esteja buscando a Deus, esteja amando ao Senhor e entenda que isso é o maior presente que Ele deu para a humanidade, a salvação em Cristo Jesus. Desvie do mal, desvie do pecado, fuja da aparência do mal, fuja do pecado, não deixe o inimigo te seduzir, diga não e ande com o Senhor Jesus e você vai ver que valeu a pena. Você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós vamos estar aqui agora mandando um recadinho para o pessoal que está conosco. Agora deu certo aqui. E eu gostaria que você fosse sensível ao Espírito Santo. E depois que nós finalizarmos essa live, você vem enviar para alguém, não para acusar, jamais, amados, não faça isso. Mas uma pessoa que de repente você conhece que acha que não tem mais solução para o seu problema, que ela é uma pessoa que não é digna de ser perdoada. Não existe isso na palavra do Senhor. Se ela confessar que aquilo que ela fez desagradou a Deus e aquilo está constrangendo ela está demonstrando arrependimento. E Deus não resiste a um coração arrependido e quebrantado. Então temos aqui, participou conosco hoje, a pastora Cirlane, ajudeu aí. Vamos aqui, ó. Vamos aqui que nós já vamos estar orando. Não saia não, amados. Não sai não para você orar conosco. Vamos ver se a gente consegue aqui visualizar.
esteve conosco, não Ainda sei, está, né? não sei se ainda está. A Elisete Albino, a Sueli Santana, Deus Glória a abençoe Deus. vocês. Sueli, um beijo no seu coração, que Jesus esteja te abençoando. Amém? A Andréia de Souza, Deus abençoe a minha querida. A Rosilane Tavares, a minha irmã Valéria Cristina, Deus abençoe sua vida. Silvia Atanásio, vamos ver, a Daiane Dias, que eu tinha visto aqui, o Luiz Fernando Bosco, a Lígia, né, a nossa irmã Lígia. Quem mais? A Paula Iari de Geraldo, minha amiga querida do coração, Deus abençoe sua vida também. Amados, estamos muito... A Elisete Albino já falei, a Célia Caetano, Deus abençoe sua vida. Alexandre Miranda, Deus te abençoe. Jesus Valverde, Maria Martins, lá de Três Lagoas, Deus abençoe, minha querida. Danila Bispo, uma cantora, uma serva de Deus tremenda, Deus te abençoe. Nilton Ribeiro, Deus abençoe sua vida. Dina Rodrigues, Hilda Araújo, amém? Tantas pessoas, Rosimário, Pedro, não sei qual dos dois, mas está aqui conosco, Deus abençoe. Bruna Costa, amém? A Cláudia Santos, minha lindona, nossa irmã em Cristo Jesus. A cada um, a pastora Marisa Lima, Deus abençoe sua vida, pastora querida e amada. Tantas vidas que são tão preciosas para nós e para o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja te abençoando. Amados, que nada tira você, venha tirar você do foco que é Jesus. Que nada venha fazer você desanimar na sua fé. Que nada venha roubar você da presença do Eterno. Que nada venha roubar a sua coroa, como está escrito em Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Tudo nessa vida é passageiro, tudo perece, tudo acaba pelo uso, tudo vai para o lixão, para o ferro velho, mas a nossa alma, a nossa salvação, ela não tem preço, e essa é para toda a eternidade, e lá na glória nós estaremos junto com o Mestre. Não tem preço, não tem coisa melhor do que isso, amados. Então fica firme na sua fé, não deixa o desânimo te roubar a paz, não deixa o inimigo roubar a paz que Cristo te deu, não deixa nada te tirar debaixo da graça do Senhor. Ande, você que é casado, você que é casada, ande de mãos dadas aí, ó, com o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Unam-se cada vez mais, se completem, peça perdão um para o outro, não sejam como inimigos, mas sejam parceiros, amigos, cúmplices um do outro. Vocês precisam se juntar para que a sua família esteja de pé. Deus abençoe sua casa, sua família. E eu gostaria de orar junto com você agora, amém? Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que o Senhor te conhece. Olha aqui, a irmã Eliette Santana, lá de Campo Grande. Deus te abençoe, minha querida. Um beijo no seu coração, amém? E então vamos orar. Eu gostaria que você, aonde você estiver, se você puder fechar os teus olhos, feche. Se você não puder, eleve o seu pensamento a Cristo agora. E nós vamos orar. A minha fé junto com a sua. Aleluia. Nós vamos formar um cordão de glória subindo oração, aleluia, glória como a Deus. incenso às narinas do Senhor, e Ele vai ouvir a minha sua oração, amém? Pai querido, Deus santo, Senhor Glória a amado, Deus. Deus glorioso, em nome de Jesus nós Santo queremos teu te nome, louvar, Pai, nós Jesus. queremos te agradecer, Pai, Oh, por esta Deus. noite gloriosa, onde podemos compartilhar a tua Sim, palavra, Senhor. reconhecer a sua graça, Aleluia. reconhecer o quão precisamos, ó Deus, do teu perdão, da tua glória em nossas vidas. Pai, eu louvo o Senhor por cada vida que esteve conosco até agora. Sim, meu Pai, eu Deus. oro para que o Senhor entre em cada O Senhor lar. conhece, Pai, para que Senhor, o Senhor cada visite coração, cada meu Deus. vida, cada família, cada lar. Entra com o teu Pai, poder entra nestas com o teu famílias, poder. meu Pai. Amado, esta vida que se encontra em depressão, Senhor, que haja hoje a tua paz. palavra seja libertadora Que haja na vida alegria, dela. Senhor. Pai, que ela possa liberar perdão, Comunhão, que ela possa meu liberar Pai. o amor. Pai, Em que ela nome de possa olhar para o Jesus, Senhor, meu autor e Deus. consumador da sua fé. Pai, para Vivendo que ela uma vida de seja livre santidade, deste mal, Senhor. livre da depressão, Em nome de Jesus. livre da dor da sua alma, Glória a livre Deus. da angústia que aflige o seu Sim, coração. Senhor, em nome Pai, de leve Jesus. embora a tristeza, leve embora a Aleluia, ansiedade, Senhor. leve embora esta dor, leve Sim, embora, meu Pai, esta Deus. enfermidade, Pai, esta vida que está com inflamação, que está gripada, Oh,
está, Pai Deus, amado, entra com o teu milagre, acometida Senhor, de a tua todo mal. cura. Deus, em nome de Jesus, Em entra nome com a de tua Jesus. providência. Pai, esta vida que está vivendo um luto pela Sim, perda de alguém Senhor. da sua casa, da sua família, entra Aleluia, com restauração. Jesus. Passa do teu bálsamo sobre o Sim, seu meu coração. Deus. Meu Deus, entra, Pai, nesta casa onde estão desempregados, Sim, onde há Senhor. pessoas que perderam seu emprego, que Entra está com precisando provisão, de meu uma Pai. porta aberta. Pai, entra Em com a nome tua de Jesus. providência. Abre a porta, Em Senhor, nome de onde houver um Jesus. emprego, Pai, Nós que caiba confortamos esta o coração da pessoa. tua serva, Senhor. Busca, Senhor amado, Ligamos busca no essa céu, vida, meu Pai. e leva até aquele lugar. Pai, Confortamos, em Senhor, nome e de cremos Jesus, no teu abençoa poder, essa carteira Pai. de trabalho. Em Meu nome Deus, de Jesus. repreendemos toda obra Sirialas, contrária, calabaiarês. obra das trevas. Pai, Orialas, se essa vida foi calabaialás. acometida de obras de bruxaria, Eialas, calabaiarês, de magia orialas. negra, qualquer obra infrutuosa Em nome das de Jesus, trevas, caia por que o terra Senhor agora, em nome de esteja agora Jesus. desfazendo todo o laço Em nome de maligno, meu Pai. Jesus. Em nome de Jesus. Confirma, Pai, meu Deus. visita este lar, Em nome de visita este Jesus. casamento, Em restaura, nome Pai, de essa Jesus. comunhão familiar, Sim, restaura Senhor. os laços familiares, Sim, meu Pai. restaura, Pai amado, em nome de Em Jesus, nome de esse Jesus, relacionamento confirma, meu Deus. entre pai e filho, filho e pai, Ei, mulher alas, e carabaialás, marido e orei, esposa, eres. entre filhos e pais. Ô, Meu Deus, em Senhor. nome de Jesus, que Em nome toda de obra Jesus. destruidora nesta noite seja Sim, meu repreendida Deus. em nome de Sim, Jesus. meu Pai. Nós abençoamos essas nome de vidas, ó Jesus. Pai. Libera sobre eles, ó Deus, toda Em sorte nome de de bênçãos Jesus. aí que está em Cristo nome Jesus de nos Jesus. lugares celestiais. Em nome de Meu Jesus. Deus, em nome de Jesus. Em nome Nós de te Jesus. louvamos porque sabemos que o Senhor nos Glória a ouviu Deus. e que o Senhor alcançou Em nome e de que Jesus. vidas estão sendo abençoadas Sim, neste meu momento. Deus. Ajuda, Senhor, a cada um Em para nome que a de sua fé Jesus. seja crescida Sim, e possam Deus. juntos glorificar o teu nome. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amados. Amém, amados? Nós somos Comunidade Betel aqui de Andradina, na Avenida Bandeirantes, 2189, no bairro Piscina. Somos a casa de Deus e muito em breve vamos poder estar abertos aqui para receber a vocês que sentirem no coração de estar congregando conosco, fazendo a visita. Pode ter certeza que muito vai alegrar o nosso coração, meu, da pastora Sirlene, de toda a nossa igreja, mas muito mais ao coração de Jesus. Se você aceitou Jesus nesta noite, se você entendeu que não existe outro, não há salvação em outro que não em Jesus Cristo, procure uma igreja na primeira oportunidade que você estiver, quando estiver liberado, uma igreja que prega a verdade, que prega a salvação em Jesus Cristo. Se você é aqui de Andradina, nós nos colocamos à sua disposição. Domingo nós temos a nossa live às 19 horas, tá bom? Deixamos o nosso abraço para os nossos pastores, pastor Roberto, pastora Suzana, pastor missionário Emerson, a missionária Bel, pastor Laércio, pastora Edna e a pastora Aline, pastora Maria Mazinha aqui de Andradina e o pastor Branco lá do Santa Cecília, todos os irmãos da nossa igreja, você que esteve conosco, tá bom? Eu vi ali depois que entrou, além da pastora Marisa, entrou também o irmão Cláudio e a irmã Rose Vieira. Deus abençoe vocês, tá bom? Irmão Celso Brandão também. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Se pulamos alguém, nos perdoe, tá bom? É porque é muito difícil nós fazermos as duas coisas aqui. Nós estamos na quarta-feira em 2 para ver se nós conseguimos interagir com vocês. Mas eu confesso que mesmo assim é difícil. Mas o principal aconteceu, que é a ministração da palavra aos nossos corações, tá bom? Pastora Sirlene tem algo mais para estar falando? Então, a pastora Sirlene, hoje ela falou que ia falar pouquinho, irmãos. Olha só, hein? Amém? Tem que estar puxando aqui a saia dela aqui, mas nós temos certeza que é porque salta ao nosso coração e a vontade era ficar muito mais, mas nós sabemos também que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Vamos dar a bênção apostólica, a pastora Sirlene falou aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. E você aí na sua casa diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus.